Disposições gerais do Código de Processo Penal. Aqui é o último bloco. Então, algumas particularidades que envolvem o processo penal como um todo. Juízos e tribunais. Fala-se em audiências, sessões ordinárias e extraordinárias. Então, no âmbito dos juízos de primeiro grau, fala-se na realização de audiência. Por exemplo, no juizado especial, nós temos audiência preliminar, nós temos audiência de instrução e julgamento. No âmbito do juízo comum criminal, nós temos audiência de instrução e julgamento, seja no rito sumário, seja no rito ordinário. Em nível de tribunal, nós temos as sessões ordinárias e extraordinárias conforme a previsão do respectivo regimento interno. Tribunal qualquer que seja ele, de justiça, de regional federal, tribunais superiores. Em regra, as audiências e sessões são públicas, de acordo com o artigo 792, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. O que é excetuado, ou seja, é uma exceção à regra, exatamente escândalo é o termo utilizado, escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, razão pela qual exige-se as portas fechadas ali para a realização desse ato. Então é importante nós observarmos exatamente que a regra é que as audiências e as sessões sejam públicas. Essa são a situação concreta que justifique aí essa excepcionalidade. Nós observamos também que algumas matérias é decretado sigilo e aí não se abre para o público em geral assistir, participar da sessão ou mesmo audiência de julgar, qualquer que seja ela. Sede do juiz ou tribunal, salvo casos graves que poderão ser realizadas perante o juiz ou mesmo outro local. Então nós devemos observar que, em regra geral, as sessões e as audiências devem ser realizadas na sede do próprio juiz ou mesmo tribunal. No entanto, existem situações graves que podem justificar a realização do ato fora da sede original aí do Poder Judiciário. Por exemplo, quando há necessidade, nós já vimos na imprensa um caso concreto que a pessoa foi ouvida na sua própria casa, o Poder Judiciário foi lá, as partes foram, exatamente pela impossibilidade de locomoção dessa pessoa para ser ouvida, seja por meio dos instrumentos tecnológicos cabíveis, seja muito menos na sede do juiz. E aí foi na própria residência, na periferia da capital do estado de Roraima. Então é possível a realização de alguns atos fora da sede original, mas deve-se necessariamente justificar no âmbito do processo por que isso está acontecendo. Segundo o artigo 793, é uma exigência que tem protocolar a colocação em pé quando qualquer pessoa for se dirigir ao juiz, ou este se levantar para qualquer ato do processo. É uma situação protocolar, não quer dizer ilegalidade, não quer dizer que a violação represente algum tipo de aplicação de sanção pecuniária, por exemplo, uma multa, mas pode implicar numa deliberação judicial se aquilo for atentatório, ofensivo, em que o órgão do Poder Judiciário determine a retirada da pessoa do ambiente da audiência ou mesmo da sessão que está sendo realizada. Mas pode acontecer, é importante nós observarmos caso a caso, de pessoas não saberem dessa regra, não saberem que esse tipo de comportamento é praxe, é protocolar, razão pela qual não há que se aplicar aí o sancionamento correspondente por violação, porque simplesmente é desconhecido aí a exigência normativa em relação a essa temática. Eu já tomei conhecimento de um caso em que uma pessoa ela foi participar de uma audiência no âmbito do fórum perante um juiz de direito, e essa pessoa simplesmente se deslocou sem recurso, se deslocou a pé por quase uma semana para chegar na capital do estado de Roraima e fazer essa audiência. E chegando na sede do fórum, essa pessoa estava com a roupa que tinha, que era um short, e aí foi impedido de ingressar no fórum. É questão protocolar, né? Então tem que ter uma vestimenta para ingressar no fórum e tal.
uma vestimenta apropriada, essa pessoa era a roupa que tinha. Então aí, nesse caso, foi instigado o juiz sobre a situação, e o juiz mandou entrar, eu acho que prudentemente, de forma humana. Ele atendeu aí essa situação, a audiência foi realizada. Se não ocorresse, posso entender exatamente que seria um absurdo negar o acesso à justiça, uma pessoa que foi até provocar a justiça, mas não sabia da regra protocolar e foi com a própria roupa do corpo, algo que não posso discutir. Outra coisa é um outro momento histórico, em Boa Vista também, em que uma pessoa, após a audiência, comentou com o advogado, perguntando, não sabia que o juiz usava saia, que era a roupa, né, as vestes formais aí do Poder Judiciário, e esse era o entendimento da pessoa leiga, né? Então não pode se tratar com ferro e fogo todos os casos. Os espectadores não poderão se manifestar, sob pena de serem retirados do espaço, até porque aquele que de algum modo possa assistir alguma sessão, alguma audiência, deve se manter, não faz parte do contexto de análise ali, que justifica a realização daquele ato judicial. De modo que não pode efetivamente se pronunciar, não pode se levantar qualquer tipo de bandeira política, filosófica, religiosa, qualquer uma delas, né? Sofrendo ser retirada daquele espaço. Atos do processo que poderão ser praticados em período de férias, domingos. Assim, existem atos que poderão ser praticados fora do contexto ordinário do expediente forense. Então existem particularidades que justificariam o cumprimento fora desses períodos, exclusivamente quando a situação o justifique, para resguardar alguma medida de urgência, a tutela essencial para a vida ou mesmo a saúde ou integridade de quem quer que seja. Então é possível aí a prática desses atos exatamente com esse propósito. É exceção à regra. Julgamentos iniciados em dia útil não se interromperão por feriado ou domingo. Então, o júri é um exemplo que nós podemos citar. Dá-se continuidade ao júri, salvo situação de suspensão, e aí dá-se seguimento sem maiores questionamentos nos dias subsequentes. Por exemplo, o júri é realizado numa sexta-feira, que não consegue terminar na sexta-feira e chegou um limite, o juiz suspende a sessão para dar seguimento no dia seguinte. Isso não seria obstáculo para a promoção da justiça. Prazos. Algumas peculiaridades em relação ao prazo, que nós já falamos no decorrer da disciplina. Nós temos aí regra, os prazos são contínuos e peremptórios. Então não haveria em regra que se falar em descontinuidade. A exclusão, como regra dos prazos, do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento. Nós falamos isso, por exemplo, para a intimação. A partir do momento que considera, é diferente até o começo do prazo, com a contagem do prazo com o começo do prazo, efetivamente. Então é interessante nós observarmos exatamente a inclusão, mesmo depois de intimado, não é no dia da intimação que começa-se a contar o prazo processual. Então a contagem em si começa no dia depois, né, o dia após aí a efetiva intimação. Então não se contabiliza o dia do começo, inclui-se o dia do vencimento. Sendo que esse dia do vencimento, ele, quando terminar em dia não útil, domingo, feriado, o expediente encerrado antes do horário normal, ele deve ser prorrogado. Por exemplo, quando o prazo final termina no sábado. Então, esse prazo final terminando no sábado, no domingo mesmo, feriado, o expediente forense que foi determinado o encerramento antes do período normal, deve se prorrogar para o primeiro dia útil subsequente, na segunda-feira. Não ocorrerão prazos, né? Impedimento do juiz, força maior, obstáculo judicial oposto pela parte contrária. Então não tem prazo qualquer dessas situações que estão apontadas aí. Contagem dos prazos, aí da intimação, só que é importante nós observarmos a exclusão do dia do início, da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte, do dia em que
a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. Essa é a regra que nós observamos. No caso do escrivão, ele tem 2 dias, regra geral, sob pena de multa de 50 a 500 mil réis. Então, aí é uma previsão que deve-se guardar correspondência com a atual moeda nacional, que faça a mínima ideia de quanto seja. Então, está sujeito a multa, inclusive sanção disciplinar. E, na reincidência, suspensão de até 30 dias. Esse é no caso do escrivão. No caso do juiz singular, nós temos, salvo se outro não tivesse sido expresso aí na norma processual, prevista ou não no Código de Processo Penal, o prazo é de 10 dias para decisão definitiva ou interlocutória mista, e de 5 dias se for interlocutória simples. E o prazo de um dia só para despacho de expediente. Então, salvo justificativa em contrário, uma fundamentação que justifica aí a não observância desse prazo, por exemplo, excesso de trabalho, acumulação de varas pelo mesmo juiz ali, ao mesmo tempo realização de muitas audiências que sejam concomitantes, então que possa justificar, extrapolar o prazo. Então não é ferro e fogo. Uma observação que se dá nesse caso é que conta da conclusão para o juiz o prazo dele. Motivo justificável, como nós já falamos, afasta a responsabilidade que poderá, entre outras, ser dias de vencimento proporcional aos excedidos e também tempo de serviço, contado em dobro. Então ele pode, no caso da ausência de justificativa ou ser injustificado, ele ser responsabilizado aí com multa e ao mesmo tempo ter problema, aí, ter consequência em relação ao seu tempo de serviço. Fora problemas também relacionados à matéria disciplinar. Custas. Então aqui, como fechamento, nós temos algumas particularidades envolvendo custas, que deve ser necessariamente regulamentado por meio de regulamento da União, do Distrito Federal ou dos Estados. Uma outra particularidade é que sentença ou acordo ou julgamento de incidente ou recursos, custas pelo vencido. Mesmo isso no âmbito do processo penal. Queixa. Ato ou diligência terá custas, mesmo da defesa. Na queixa, ação penal privada. Não pagamento das custas representa em renúncia ou deserção do recurso e não implicará em nulidade do processo. Nós observamos aí na exposição do processo penal como um todo, no caso de recurso que foi reconhecida a deserção, ou melhor, antes de ser reconhecida efetivamente a deserção, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça intimar ao recorrente e estabelecer um prazo para que ele possa efetuar o pagamento devido sob pena de declaração de decretação da deserção do recurso e aí não conhecimento do recurso e aí fica prejudicado como um todo. Exceção é a pobreza, que não há que se falar para os pobres, para os hipossuficientes, que é a terminologia utilizada, eles em relação a eles não se exige o pagamento de custas, até porque não tem condições. Tem que se requerer isso, demonstrar se houver necessidade no âmbito do processo penal. Então são essas as peculiaridades e particularidades que nós observamos e discutimos no processo penal como um todo.